Bom, agora começamos ao conteúdo de princípios do direito. Antes de a gente entrar especificamente em princípios do direito administrativo, a gente vai falar um pouquinho de princípios em geral, tá? Eu faço sempre algumas perguntas no início das aulas e peço que vocês tentem respondê-las sem que eu fale a resposta, né? Vocês elaborem, vocês escrevam e a gente vai debatendo. Façam um brainstorm. Então, tentem fazer esse exercício agora, quando vocês estiverem vendo o vídeo. Peguem essas perguntas, pausem o vídeo e respondam. Podem anotar, obviamente, mas tentem responder internamente. O que são princípios? Para que servem? Onde eles estão elencados? Se existem alguns princípios que são mais importantes que os outros? E se eles são auto-aplicáveis? E sendo auto-aplicáveis, se a gente pode dizer que eles substituem as leis. Eu não preciso de legislação, basta um princípio. Tá? Tirem um tempinho, façam isso agora, pausem o vídeo e respondam isso. Agora eu vou passar a responder isso no material. Bom, a gente estuda a estrutura do direito administrativo e vocês vão perceber que o direito administrativo ele é regido por diversas regras, diversas normas concretas. Mas além dessas normas específicas, nós temos alguns preceitos gerais que vão orientar o direito, principalmente considerando que nós não temos um código de direito administrativo. Então, princípios são fórmulas ou conceitos, pensamentos diretores de um ordenamento, tá? De uma disciplina legal ou do instituto jurídico ou do direito como um todo. Aquela norma basilar da onde se extraem outras normas e outras regras em concreto. Miguel Reale expunha que eram enunciações normativas de valor genérico que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento para sua aplicação e integração e também para a elaboração de novas normas. Então, para eu aplicar um conjunto de leis, de normas, eu preciso sempre resgatar os princípios. Os princípios estão presentes nessas normas, se coadunam com essas normas ou conflitam com essas normas. E também quando eu for pensar, enquanto legislador, em criar novas regras, criar novas normas, eu tenho que dar uma olhada nos princípios, ver está de acordo com os princípios, não está. E aqui tem uma outra definição, que tem alguns autores que não gostam muito de falar em valores, né? Mas valores no sentido mais amplo daquilo que um país, que uma nação considera como relevante. Então, eles podem mudar de uma nação para outra. Para que servem, então, os princípios? Lembrar que o direito administrativo específico, que é o que a gente está trabalhando, ele não é codificado. Então, a gente vai formar uma estrutura. Eu posso considerar ou base ou teia, depende de como eu visualizo. Essa ideia de teia é uma ideia que a gente encontra no working, porque os princípios eles estão interconectados e eles não entram em conflito. Na verdade, eu preciso coordenar esses princípios dentro do ordenamento jurídico. Mas o ordenamento jurídico é construído a partir dessa base principiológica. Pensar sempre que a legislação ela é feita de acordo com as circunstâncias, né? De acordo com as necessidades momentâneas. Os princípios, eles têm uma característica de eternidade, de permanência, o que não significa, obviamente, que eles não são mutáveis, que eles são imutáveis e permanecem da mesma forma para sempre. É só vocês pensarem no interesse público. O que é interesse público? A gente vai trabalhar isso mais para frente, mas eu poderia considerar como interesse público a manutenção da propriedade do Estado e há muito pouco tempo atrás, muito pouco tempo mesmo, propriedade do Estado eram pessoas também. O Estado tinha escravos. Então, era do interesse público a manutenção de escravos. Isso é absolutamente inconcebível hoje. Não que não fosse na época, mas para o direito não era inconcebível. Se dizia que eu estava protegendo o interesse público quando eu mantinha bem os escravos do Estado.
Para que servem, então, os princípios? Eles têm uma função positiva e uma função negativa. O que seria a função positiva? Criação e a interpretação das normas, e a função negativa, impedir ou afastar normas que contrariem os princípios. Tem lá no Decreto-Lei 4657, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a antiga LIC, que é a Introdução ao Código Civil. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, nós temos uma força normativa que é dada aos princípios do direito brasileiro. E onde é que eles estão elencados? Bom, no direito administrativo e no direito como um todo, a positivação é uma característica indispensável. Então, a gente não precisa ter um elenco, um rol por escrito dos princípios. Há princípios que surgem a partir de outros princípios. E eles são tão importantes quanto aqueles primeiros. Por exemplo, o princípio da impessoalidade. O que é ser impessoal? O que é agir de forma impessoal dentro da administração pública? É não favorecer ou prejudicar alguém em razão das características daquela pessoa, seja porque ela é minha amiga ou minha inimiga. Então, dentro da administração pública, tem que agir de forma impessoal, ou seja, tratar todos de forma igual, isonômica. Qual é a questão da moralidade pública? Bom, se eu trato de forma impessoal, evidentemente eu estou agindo de forma imoral. Eu estou ferindo a moralidade pública. Moralidade pública está ligada à juridicidade também. A agir de forma antijurídica. Quer dizer, moralidade de forma jurídica e imoralidade de forma antijurídica. A impessoalidade, qual é a relação da impessoalidade com a eficiência? Bom, se eu acho de forma impessoal, eu estou buscando o melhor para cumprir com o interesse público, para atingir os melhores resultados para a administração. Se eu ajo de forma pessoalizada, se eu indico alguém porque é meu amigo, se eu rejeito um contrato com alguém porque é meu inimigo, eu não estou atendendo o interesse público, eu estou atendendo o interesse pessoal e eu estou agindo de forma ineficiente, que não é atingir os melhores resultados com os meios que eu tenho. E eu também estou utilizando de uma prerrogativa de escolha, por exemplo, para desviar a finalidade, se eu ajo de forma impessoal. Todos esses princípios eu vou tratar em específico, mas é só para vocês entenderem que eles estão absolutamente interconectados. Eu não posso pensar isoladamente num princípio. Quando vocês analisarem jurisprudência, dificilmente vocês vão encontrar uma decisão que faça referência, por exemplo, única e exclusivamente à impessoalidade. Se agiu de forma pessoal, violou a moralidade, violou a isonomia e consequentemente, violou o interesse público. Então, existe uma conexão automática entre esses princípios. Veja esse exemplo aqui. Após o ataque de Bolsonaro, Petrobras cancela contrato com o presidente da OAB. Isso aconteceu agora há pouco tempo. Analisando essa informação, tá? Vocês podem ter outras informações, outros dados, mas se for exclusivamente isso que aconteceu, vocês podem me dizer que eventualmente o contrato não foi cumprido de forma adequada, que existiam problemas no contrato, na forma como foi feita a contratação, enfim, vocês podem ter outras informações, mas com base nestas informações que estão dadas aqui. Eu posso dizer que a decisão é uma decisão impessoal? Então, imagine que esse contrato foi rescindido única e exclusivamente pelo motivo de que o presidente da OAB atacou o presidente da República. E aí o presidente da República interferiu neste contrato e rescindiu esse contrato. Ele está agindo no melhor interesse da coletividade? Ele está agindo de forma impessoal, de forma moral? Qual é o interesse público? Atende à finalidade que permite com que ele rescinda um contrato? Isso é o que é mais eficiente? E mais do que isso, o tratamento é isonômico? Então, tudo isso tem que ser analisado nas decisões administrativas. Por mais que exista uma prerrogativa, por exemplo, de escolher. Quando eu tenho uma decisão que tem um caráter discricionário, quando o administrador tem uma decisão com caráter discricionário, significa que ele pode escolher isso ou aquilo.
mas sempre ele tem que respeitar os princípios. Ele não pode escolher com base em fatores pessoais. Então, alguns princípios que nós temos explícitos. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses aqui estão explícitos lá no artigo 37 da Constituição. Um outro exemplo de princípios explícitos, a Lei 9784. Essa lei, gravem, a Lei 9784, baixem, leiam, é uma lei, tem diversos conceitos que nós iremos trabalhar durante o semestre, e que vocês vão usar nas avaliações, e que vocês vão estudar para concurso, e que se vocês forem trabalhar com direito administrativo, você tem que ter ela na cabeça. Ela regula o processo administrativo, tá? No âmbito da administração pública federal, mas acaba sendo aplicado nos estados em que não há legislação sobre o processo administrativo também. Artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Aqui o rol é bem mais extenso, mas vocês vão ver que muitos desses princípios aqui derivam uns dos outros, e alguns se confundem. Por exemplo, proporcionalidade e razoabilidade. A gente vai estudar eles, eu vou explicar as origens deles. Eles têm alguns pontos de diferença, mas vocês vão ver também que nas decisões judiciais eles são utilizados muitas vezes como sinônimos. Quando se viola um, viola o outro. É possível hierarquizar os princípios? Existe uma hierarquia? Existe um princípio que seja mais relevante? Eu sempre comento em aula sobre o princípio da supremacia do interesse público. Supremacia da ideia de hierarquia, algo que está acima dos outros, supremo. Mas, em tese, não existe princípio abstratamente que é mais relevante que o outro. Tá? Eu não hierarquizo eles num plano abstrato. Os princípios são auto-aplicáveis. O que significa ser auto-aplicável? Eu não preciso, por exemplo, de uma legislação regulamentando em espécie um princípio. Se existe um princípio, eu posso dizer que ele foi violado e pedir que ele seja cumprido. Aí tem algumas definições de alguns autores. Princípios são normas imediatamente finalísticas. Eles estabelecem um fim a ser atingido e um fim a um estado desejável de coisas. É como as coisas deveriam ser. O princípio é concretizado por meio de um processo de ponderação, enquanto a regra é aplicada por meio de um processo de subsunção. Que aplica aqui. Princípios devem ser analisados com responsabilidade científica, sob pena de utilização para interpretações decisionistas e carentes de racionalidade. Ou seja, o Mafini está dizendo que o princípio ele também não pode ser utilizado para qualquer coisa, para justificar qualquer decisão. Interesse público. Com base no interesse público, eu tomei essa decisão. Não diz nada. Então, não se pode extrair tudo, eles não são mágicos. Mas eles podem ter, sim, auto-aplicabilidade. Por exemplo, nepotismo. Tem esse precedente da súmula vinculante 13 do STF, tratando do nepotismo. O que diz nesse precedente? A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para proibir a prática. Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no artigo 37, caput da Constituição. Então, o nepotismo ele é proibido, mesmo que não haja uma vedação específica. Isso parece muito evidente, né, do que é vedado. E aqui eles trazem algum detalhamento maior sobre em quais casos é possível escolher e em quais casos não há nepotismo. Então, quando o artigo 37 refere-se a cargo de comissão e função de confiança, está tratando de cargos e funções singelamente administrativos, não de cargos políticos. Então, quando a gente está falando de cargos políticos, realmente não há nenhum problema, não há nenhum nepotismo. Então, de acordo com esse precedente aqui do STF, por exemplo, aquela indicação do filho do Bolsonaro,
como era um cargo eminentemente político e não singelamente administrativo, não haveria nepotismo, de acordo com este precedente. Vocês podem questionar que há uma violação aos artigos lá, mas de acordo com este precedente não haveria. A gente fala melhor sobre isso em aula. Auto-aplicabilidade dos princípios. Alex dizia que os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível. São os mandatos de otimização. E as regras são cumpridas ou não. Dworkin, assim, vejam, eu estou resumindo obras extremamente complexas, autores que escreveram obras gigantes em um parágrafo, tá? Então, me perdoem pela simplificação, mas é que também não é o nosso objetivo aqui tratar de filosofia do direito. Dworkin, por exemplo, eu gosto muito, já li bastante, mas coloco aqui um resumo do resumo de uma interpretação. Enquanto os princípios devem ser sopesados, as regras são aplicáveis aos casos a que são subsumidas, enquanto os princípios devem ser sopesados de modo a prevalecer aquilo que no caso tem maior importância ou peso. Seria uma ideia de ponderação dos princípios. E a pergunta, a gente pondera fatos ou pondera princípios? Em abstrato. Ferraioli entende que a gente faz uma ponderação dos fatos e não dos princípios. Os princípios, em tese, não são ponderados um em comparação com o outro. Eu não comparo igualdade com eficiência. Eu não faço essa análise aqui, legalidade e eficiência, em plano abstrato. Eu vou fazer essa análise num caso concreto. Vou dar uma pulada aqui, depois vocês podem dar uma lida nessa explicação das soluções em concretos, mas basicamente é isso que Ferraioli coloca. Então, os princípios podem sim ser auto-aplicáveis. Se eles são auto-aplicáveis, eles vão substituir as leis? Por exemplo, feriados religiosos e princípio da igualdade. Digamos que eu sigo uma religião que diz que lá eu criei minha religião própria e o meu feriado cai numa quarta-feira, dia 23 de janeiro. Eu quero ter esse dia como um dia de descanso meu. Eu trabalho na administração pública, eu posso chegar para o meu chefe e dizer, olha, como existem diversos feriados católicos, eu quero guardar este dia para ir rezar em cima do monte. Posso fazer isso? Dentro da administração, em princípio, precisa ter uma norma, né? Licença maternidade versus licença paternidade. Eu quero equiparação. Eu trabalho na administração pública e eu quero ter uma licença paternidade equivalente à licença maternidade. Eu posso fazer isso? Eu posso exigir isso? Este caso aqui da licença paternidade já tem alguns precedentes, considerando que sim. Por que hoje em dia eu posso pensar nisso e algum tempo atrás não se pensava nisso? Porque a sociedade muda. E os princípios, eles conseguem responder às demandas da sociedade em um determinado período histórico. Talvez um tempo atrás não se pensava que a licença paternidade era tão relevante porque não se considerava que o papel do pai era idêntico ou igual ao da mulher. Hoje em dia se cobra, né, que a paternidade tenha este papel. Então é evidente que eu tenho que repensar, pelo menos, a ideia de licença paternidade. Eu escuto muitas vezes quando eu faço essa colocação em aula que existe uma questão física da mulher, né? Ela pare o filho, ela tem que amamentar. Ok, mas nem sempre a mãe vai amamentar, por exemplo. Então, este argumento por si só não serve. Outros argumentos de ordem biológica, eles também são relativos. Tem a questão da adoção, tem a questão, como eu disse, da não amamentação, enfim. Se eu exijo, né, que exista uma mudança comportamental, se há uma mudança comportamental, cultural, em relação ao papel da paternidade, por que não se deve pensar a legislação sobre isso? Mas o que vai acontecer dentro da administração pública? Enquanto não existir uma norma escrita, ou seja, uma lei, né, em sentido lato, dizendo que a licença paternidade é igual à licença maternidade,
Se eu fizer esse pedido para o meu superior dentro da administração, ele vai me negar, ele vai dizer, não existe previsão legal para isso. O que não significa que, eventualmente, dentro de uma decisão judicial, eu não consiga. Mas a resposta é, se os princípios são auto-aplicáveis, substituem as leis? Não, eles não vão substituir. A gente precisa ter normas por escrito, normas positivadas dentro da administração pública. A administração pública, em regra, age com base na legalidade. Então, a atividade administrativa depende da existência de uma lei propriamente dita. E aqui está um elenco dos princípios que nós vamos começar a trabalhar agora. Parece muita coisa, mas vai ser trabalhado aí em 2 semanas tranquilamente, certo? Por enquanto é isso. Pensem e reflitam sobre esses assuntos e nós falamos na próxima aula. Deixa eu fechar aqui.